Olá, tudo bem com vocês? Esse é o canal Geographic is Life. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto sobre o que foi o geocentrismo e o heliocentrismo. O geocentrismo ele surgiu, através, da preocupação de que houvesse, nessa época havia uma preocupação muito grande em saber como que funcionava, a dinâmica do sistema solar. E através de pesquisas, e observações, pesquisas científicas e também religiosas, concluiu-se que a Terra seria o centro do sistema solar, que se chamaria então de geocentrismo. E nessa época, foi no ano de 350 a.C., nesse ano de 350 a.C., aconteceu que Aristóteles, que era um astrônomo matemático, que fazia seus cálculos, de acordo com o que estudava na astronomia, ele viu que o que seria o centro, do sistema solar seria o planeta Terra, que estaria ali sendo o centro onde ele via, que 9 esferas, orbitavam ao redor da Terra. Então, ele teve essa conclusão através, dos seus estudos. E ele se chamava, esse dono dessa teoria do geocentrismo, o primeiro a ter essa conclusão foi Aristóteles, no ano 350 a.C. E posteriormente, concordando também com essa mesma teoria, veio outro astrônomo matemático chamado Cláudio Ptolomeu, já na Grécia Antiga, um pouco depois, sendo que ele, isso foi no século II, já depois de Cristo, onde ele, através de suas observações, ele concluiu também, ele teve aquela mesma visão, a mesma perspectiva que o Aristóteles, há alguns anos antes de Cristo. Então, eles tiveram essa mesma ideia, chegaram nessa mesma conclusão de que a Terra seria o centro do universo, onde Cláudio Ptolomeu chamou esse geocentrismo também de sistema. E também aconteceu, que ele viu que a Terra ela seria orbitada, por planetas em ordens, que seria primeiramente a Lua, depois Mercúrio, depois Vênus, depois o Sol, aí viria Marte, viria Júpiter e por último viria Saturno. Então eles tiveram essas ideias, e foi uma fase assim, da história, que foi muito estudada, para saber. Até então era uma incógnita, que tinha ali um ponto de interrogação muito grande de saber como que se a Terra ela viria, a ter em relação aos outros planetas, de como isso funcionava. Então era algo assim que intrigava muitas pessoas, intrigava a sociedade, principalmente as religiões, a religião em si, onde eles davam muita ênfase, a assuntos, voltados mais para a religião. Essa época foi uma época também que tinha a Inquisição, e que qualquer assunto, qualquer ideia que viesse controvérsia, à igreja, as pessoas eram queimadas, então havia ali um certo cuidado de estar falando sobre suas ideias, expondo os seus estudos. Então foi nessa época, que eles descobriram que a Terra seria ali o centro do universo e estaria orbitada pelos planetas, Então foi uma época, que houve uma especulação muito grande, em relação de como os planetas se moviam, de como eles orbitavam, em que relação eles teriam ali com o planeta Terra. E foi, logo depois, já no século XVII, no século XVI, que houve
já outro astrônomo, né, e matemático chamado Nicolau Copérnico, né, que ele já passou ali a ter outra visão, né, uma visão mais, né, de uma visão mais certa, né, que seria de que a Terra não seria o centro do universo, mas quem seria o centro do universo seria o Sol, né, e essa teoria aí já passou a ser chamada de heliocentrismo. O heliocentrismo, ele foi o oposto, historicamente, do geocentrismo. O heliocentrismo, ele data desde a Antiguidade Clássica, de 1800 anos, né, após, já no século XVI. Então, o heliocentrismo, ele foi descoberto, né, por um matemático e astrônomo polonês chamado Nicolau Copérnico, quando ele viu, né, em seus estudos, em suas observações no universo, que o Sol que seria o centro do universo, pois ali ele teria observado que havia um pontinho, né, onde os planetas orbitavam ao redor daquele ponto, bem próximo, muito próximo ao Sol, onde ele estaria ali dando descoberta a a uma ideia, né, diferente do que se havia acreditado até o momento, né, que através das observações de Aristóteles, ele teria observado que a Terra que seria o centro do universo, né, e não o Sol. Então, foi mais precisamente no século XVI, quando houve, né, uma notoriedade explícita, né, onde ficou bem explícito ali, né, onde houve então ali um divórcio entre o que teria sido um pensamento dogmático religioso versus um pensamento dogmático científico, já que então era a Igreja Católica, né, romana, que teria ali colocado, né, as suas normas, né, onde a Igreja Católica dava as suas ideias, né, então as pessoas tinham que concordar com o pensamento da Igreja Católica, onde até então a Igreja Católica ela pensava que o homem que seria o centro do universo, né, por se basear em histórias, né, bíblicas, onde estaria ali o homem como um centro. Então, o homem estava na Terra, então a Terra que seria o centro do universo. Mas estudos não teriam sido feitos, né, para que houvesse uma maior, né, explicação sobre o que seria então, né, o que estaria mesmo fazendo com que fosse o centro do universo, né, que o Sol então seria o centro do universo, descoberto por Nicolau Copérnico, esse matemático e astrônomo ali no século XVI. E através do estudo, né, de Nicolau Copérnico, ele houve outros, né, depois dele que concordaram com as ideias dele, como Johannes Kepler, como Newton, Isaac Newton e Galileu, né? Galileu Galilei, ele foi um dos que quis, né, colocar o heliocentrismo, né, bem, como é que se diz, publicar que o Sol seria o centro do universo, vindo então confrontar com a Igreja Católica, que foi quando ele foi tipo que caçado pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha suas normas de quem viesse contrário aos pensamentos da Igreja, ele seria torturado, queimado em fogueiras, né? E nesta época, da época medieval, né, ali onde surgiu a Inquisição, né, que foi
que foi um feito um movimento, né, feito pela Igreja Católica, pelo corpo jurídico da Igreja Católica, né, foi pelo Papa Gregório IX, né, que foi criado a Inquisição, onde ele impôs ali que quem viesse contrário aos pensamentos da Igreja seriam taxados como hereges, como bruxas, né, como alguém que estivesse ali tentando tirar o foco, né, da crença, né, da Igreja Católica. Então, Galileu Galilei, ele veio trazer à tona ali já no século XVII sobre sobre o heliocentrismo, né? Mas que quando caiu nos ouvidos, né, dos membros ali da Igreja Católica, ele começou a ser ameaçado, né, de morte, e que se ele não parasse com aquelas suas ideias, né, eles estariam ali caçando ele, matando e aplicando ali as suas leis, né, que era a fogueira, né, ser queimado na fogueira, e tinha muitos outros, né, castigos, né, terríveis, né, que ficou conhecido como a época da Inquisição, né, da Inquisição imposta ali pela Igreja Católica Romana. E foi Nicolau Copérnico, né, no século XVI, que ele que descobriu o heliocentrismo, que o Sol seria o centro do universo. Ele não veio a publicar isso em lugar nenhum, pois ele já sabia, né, que ele poderia ser condenado e sacrificado por isso. Então, ele resolveu, né, não publicar nada, não falar nada para ninguém, a não ser para os seus amigos mais íntimos, né, que ficaram sabendo. Então, ele também escreveu livros, né, um livro a respeito disso. E Galileu Galilei, Johannes Kepler, né, vieram a fazer mais aprimoramento, né, sobre os estudos matemáticos de Nicolau Copérnico, e veio aprimorando mais esse modelo, né, heliocêntrico, né, de Nicolau Copérnico, que seria até então um modelo bem consistente e completo, né, o mais completo que já haveria, né, surgido. E através desse modelo de Nicolau Copérnico, houve então aprimoramento sobre esses outros astrônomos, físicos e matemáticos, que ele, por exemplo, como Isaac Newton, ele conseguiu, né, fazer a lei da gravidade, né, da gravitação universal, através, né, do modelo matemático feito por Nicolau Copérnico, né, desse modelo de heliocentrismo. E também, através desse modelo matemático, né, de Nicolau Copérnico, aqueles que se baseiam até hoje, né, quando vão mandar satélites, né, veículos espaciais para o espaço, para fazer estudos, né, no universo, né. Então, esse é o modelo usado até os dias de hoje. Esse modelo de Nicolau Copérnico, né. Então, uma época, né, que foi marcada, né, foi pela Igreja, né, Católica Romana, que foi a época da Inquisição, onde quem viesse com pensamentos contrários à Igreja, né, qualquer movimento que fosse, como aconteceu com os valdenses, né, os valdenses e os cátaros, né, que foi um povo, né, os cátaros, ele foi um povo que surgiu ali na França e na Itália, né, que eles tinham as próprias ideias dele sobre Deus, né, e sobre o que seria as normas do catolicismo, né? Eles queriam estar impondo, eles acreditavam em Deus, né, mas de uma maneira que eles achavam que algumas coisas na Igreja Católica estaria errada.
né? Então eles queriam fazer algumas mudanças e através disso, né, eles acreditavam que o mundo era mau, que o mundo era regido por Satã. Então eles não queriam, eles acreditavam em Deus, mas que através de algumas leituras que eles faziam na Bíblia, eles interpretavam de outra maneira. Então, foram povos cátaros, né, muito perseguidos, né, nessa época da Inquisição. Né? A Inquisição, ela foi um movimento político religioso, né, que surgiu em mais ou menos 1200 e alguma coisa, 1223, eu não sei ao certo agora, mas foi mais ou menos nessa época, né, e que ele durou até o século XV, né, do século XII, não sei, até o século XV mais ou menos, né, então foi o momento assim que as pessoas passaram de muitas aflições, né, principalmente quem tinha pensamentos contrários à Igreja Católica Romana. Então a Inquisição foi um movimento político religioso, né, que perseguiu também os valdenses, né, os valdenses foram um grupo de pessoas que seguiam Pedro Valdo, que ele era um comerciante, acho que foi na Itália que isso aconteceu, não estou lembrada agora, mas foi na Europa. Então ele foi um comerciante que desistiu de tudo para seguir a Deus, né? Então ele também foi fazendo algumas contradições à Igreja Católica, mas acreditava, né, em algumas coisas da Igreja Católica e acreditava em Deus, mas com algumas reformas que ele gostaria de fazer. E os valdenses também foram um povo muito, né, perseguido pela Igreja Católica, pelo movimento da Inquisição. Né? Então eles se formavam grupos, né? E as pessoas, né, também que vinham com algum pensamento ao contrário, que começavam a espalhar boatos ou ficavam falando alguma coisa, né, que se caísse aos ouvidos da Igreja Católica, as pessoas já eram taxadas como bruxas, como hereges, e a Igreja Católica começava a perseguir aquela pessoa até ela aplicar os seus castigos, né, que eram os castigos piores que existiam. Né, tinha o berço de Judas, eles faziam várias, assim diríamos que instrumentos, né, eles tinham aquelas ideias, né, os padres, né, os papas da época, e eles construíam aqueles instrumentos mortais onde as pessoas estariam ali pagando pelos seus pecados, que eles acreditavam que era pecado, né? Então, quem viesse a qualquer pensamento contrário à Igreja Católica, à Inquisição, eles caçavam, né, torturavam e até matavam. O heliocentrismo foi uma descoberta feita por Nicolau Copérnico, um astrônomo e matemático polonês. Já 1800 anos, né, após, né, estarem se acreditando somente no geocentrismo, já no século ali 16, Nicolau Copérnico, ele descobriu o heliocentrismo. Através de seus estudos, né, e observações, ele viu que, na realidade, os planetas eles não orbitavam em redor, né, da Terra, mas e sim do Sol. Através de um ponto, né, um ponto bem próximo ao Sol, ele observou que esse ponto atraía os planetas para orbitarem ao seu redor. Então, né, ele, através de um modelo bem, né, consistente, completo, ele chegou a essa definição, que na realidade os planetas não orbitavam em redor da Terra, e sim ao redor do Sol. Isso foi no século XVI e ele não divulgou essa sua descoberta, ele guardou para si e ele só divulgou essa descoberta apenas para os seus amigos mais íntimos. Por quê? Porque nessa época havia, né, a Inquisição. Né? A Inquisição foi um movimento feito pela Igreja Católica Romana, que quem tivesse pensamentos contrários à Igreja, né,
ao que eles pregavam, seria morto, né? Seria queimado em fogueiras, seria torturado através de... eles faziam uns tipos de arma, né? Que eles matariam ali as pessoas aos poucos, né? E tinha o berço de Judas, né? E tinha muitos outros, né? Que eu não vou falar agora. Então, foi uma época, né, em que a Igreja Católica fez esse movimento. Esse movimento surgiu em 1233. Ele foi, né, inventado, criado pelo Papa Gregório IX. Então, a Igreja Católica, né, tinha o seu corpo jurídico e eles chegaram a esse consenso, né, eles chegaram a realmente impor isso à sociedade. Aqueles que tivessem pensamentos contrários ao da igreja, as pessoas seriam punidas e mortas, né, que eles não admitiam esse tipo de coisa. Essas pessoas eram taxadas como bruxas, feiticeiros, como hereges, né, isso era admissível. Eles não admitiam que viesse, né, pessoas que tivessem pensamentos contrários. Então, Nicolau Copérnico, na época, ele resolveu guardar para si, porque ele sabia que ele ia bater de frente. Se ele divulgasse, né, esse modelo de heliocentrismo, a Igreja Católica iria puni-lo ou até matá-lo, né, porque a Igreja Católica, ela acreditava que o homem era o centro do universo, que a Terra seria o centro do universo. Por o homem ser criado por Deus, eles achavam que estaria ali escrito na Bíblia que o homem era criado por Deus e, consequentemente, a terra onde o homem habitava seria o centro de tudo. Então, quem discordasse, né, desse pensamento deles, né, seria punido, sacrificado, seria morto, né, em fogueiras. Então, Nicolau Copérnico, na época, ele não divulgou, mas ele lançou um livro, né, que falava tudo sobre o que ele havia descoberto, como ele havia descoberto, né, e sobre as estratégias, né, que esse modelo matemático consistente, completo, é o que ele traria, né, de benefícios, né, para outras descobertas, né, e ele viu que não seria, né, uma boa ideia ele estar divulgando, né, esse heliocentrismo para a sociedade, para não cair nos ouvidos da Igreja Católica Romana. Então, esse movimento ele aconteceu, né, na Europa, mais precisamente ali na França, né, e na Itália, onde eles, né, foi justamente onde aconteceu. E também tinha outros, né, movimentos, né, que viriam contrário a esse pensamento, né, da Igreja Católica. Foi que os valdenses, né, que foi um povo, um movimento também feito por Pedro Valdo, que era um comerciante na época, né, e ele era muito religioso e resolveu então deixar a sua vida de lado e seguir, né, a Deus, né. Então foi quando ele fez o movimento discordando de algumas ideias que a Igreja Católica tinha, e ele resolveu, né, fazer com que houvesse seguidores, né. Ele organizou então, né, ali outras ideias e muitas pessoas ali começaram a segui-lo, né. Então ele foi perseguido, esse povo ficou conhecido como valdenses, né, que surgiu ali também na Europa, na França, e eles ficaram, né, sendo perseguidos pela Igreja, né, Católica. Eles acreditavam em Deus, mas acreditavam da maneira... Eles não acreditavam que em tudo que a Igreja Católica pregava, né? Então eles tinham algumas discordâncias
e aí eles não podiam, né, montar uma nova religião, era proibido, né, mesmo que eles fossem católicos, mas era proibido que eles viessem, né, a discordar, né, porque a Igreja Católica sentia que eles estavam certos e pronto. E também aconteceu com o povo cátaro, né, que foi um povo também ali da Europa, ali da França também, da Itália, né, eu não sei ao certo agora onde eles surgiram, mas foi um povo também que foi muito perseguido, né, porque eles acreditavam em Deus, acreditavam, né, mas eles discordavam com algumas coisas que a Igreja Católica falava. E isso já era o suficiente para que eles fossem perseguidos, né, pela Inquisição. Então, a Inquisição ela foi um movimento político religioso, né, que surgiu nessa época, né, do heliocentrismo. Né? Então, o heliocentrismo ele veio a ser aceito logo mais, né, depois pela Igreja Católica. Né, eles concordaram que o heliocentrismo era o certo, né, depois de algum tempo. Esse modelo matemático de Nicolau Copérnico, né, ele foi aprimorado também por Johannes Kepler, por Galileu Galilei e por Isaac Newton. Né? Isaac Newton, eles, né, depois, nos séculos seguintes, né, anos seguintes, eles começaram a aprimorar mais esse modelo matemático. Tanto é que Isaac Newton ele conseguiu fazer a lei da gravidade universal, né, a lei da gravidade, e cada vez mais aprimorando. E esse modelo matemático de Nicolau Copérnico, né, do heliocentrismo, até os dias de hoje, ele serve para veículos, né, espaciais, satélites, está ali sendo lançados ao espaço, né, ao universo e trazendo informações, né, para que sirvam de bases, né, para que sejam estudadas, né, o que está acontecendo por lá. Então, ele foi um modelo muito importante, né, e foi aí que descobriram que o Sol, na realidade, ele é que é o centro do universo, né. Galileu Galilei também, né, logo após a morte de Nicolau Copérnico, ele começou a divulgar o modelo heliocêntrico, né, sendo que a Inquisição ainda existia nessa época. Né? Foi quando ele foi totalmente ele foi perseguido pela Igreja Católica, não chegou, né, a vir a acontecer algo com ele, né, não chegou a ser torturado e nem morto, mas ele foi intimidado, né, para que ele não viesse a divulgar mais, né, que o heliocentrismo era o centro do universo. Então ele resolveu realmente guardar para si também, né, e não resolveu mais estar ali relatando sobre o heliocentrismo com medo de que houvesse a Igreja Católica viesse fazer algo ruim com ele. Então, o heliocentrismo ele foi isso, ele é consistente, descoberto por Nicolau Copérnico, dizendo que o Sol, sim, é o centro do universo e não a Terra. Eu vou ficando por aqui. Hoje a gente fez esse vídeo, né, sobre o que é o geocentrismo e o heliocentrismo. Eu espero que vocês tenham entendido, né, alguma coisa. E que se inscrevam aqui no canal, deixe um like e deixe também um comentário, ok? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Esse é o canal Geographic is Life.